Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos começando o nosso culto desta noite. É um prazer ter vocês todos aqui nos assistindo. E eu gostaria de, inicialmente, estar abrindo as Bíblias. Peço que você pegue sua Bíblia. Vou aguardar alguns segundos para você pegar sua Bíblia e abrir no Salmos 11, do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 11, do versículo 1 ao versículo 3. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, lembrar que quarta-feira nosso culto de oração será por videoconferência. Aquele link que eu mandei para vocês hoje, do aplicativo Zoom, se você não conseguir baixar o Zoom, não tem problema. Basta você clicar no link na quarta-feira, às 8 horas da noite, e você vai estar na sala de bate-papo junto com a gente, acompanhando o culto de oração, tá bom? Esse culto de hoje à noite está sendo transmitido pela internet, através do YouTube e também pelo Zoom, tá bom? Vamos lá, então. Salmo diz assim: no Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Essa é uma pergunta para a gente responder hoje. E o tema da mensagem dessa noite é: em tempos de crise, fundamente a sua fé. Feche seus olhos por um momento, vamos orar? Pai de amor, Pai bendito, nesse momento que estamos começando este culto, que o Senhor possa receber a nossa adoração, apesar da crise que estamos passando, essa epidemia do coronavírus, que o Senhor possa direcionar os nossos corações e nos alegrar, Senhor. Que o Senhor possa receber de bom grado nosso louvor, nossa adoração e o nosso culto racional. Que o Senhor possa nos proteger de tudo isso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a pergunta é: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Os nossos dias são de crise. Alguém tem dúvida disso? Vivemos dias de crise ética, política, moral, financeira, na família, crise de credibilidade, e agora estamos entrando nessa crise aí de epidemias, algo que já estava inserido na Bíblia, né? Se você olhar lá para o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, você vai ver que essas epidemias já tinham sido profetizadas, que iam acontecer, que o povo de Deus ia ser assolado por causa dessas epidemias. O que fazer, como viver em tempos de crise? Uma das respostas está contida no Salmo 11, ou seja, viver pela fé e não pelo que se pode ver. Viver pela fé e não pelo que se pode ver. É difícil determinar o contexto histórico desses salmos. Sabe-se que foi escrito por Davi e que ele estava sendo fortemente perseguido, mas a data exata da composição é incerta. Davi foi um homem experiente e experimentado no sofrimento também. Viveu sob muitos perigos e sabia, por exemplo, o que é padecer injustas perseguições. Se você analisar a vida de Davi antes de se tornar rei, ou até ele se tornar rei, ele teve um perseguidor por longos anos, que foi o seu sogro Saul. Saul, quando Davi venceu os filisteus, e quando Davi começou a ter vitória nas batalhas para onde Saul mandava, e quando Davi entrou na cidade com Saul e as mulheres falavam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10.000 milhares. Então houve ali a inveja, houve ali a revolta de Saul para com Davi. E foi um momento e ali começavam os momentos de crise de Davi, por causa das perseguições que ele passou a ter. Fugindo do rei Saul, Davi teve que se refugiar no deserto por aproximadamente 10 anos. Não fosse a graça de Deus e a amizade fortalecedora que nutria com Jonatas, que era filho de Saul, o homem, segundo o coração de Deus, teria sucumbido. Mas Deus sempre estava com Davi e preparou logo de imediato, quando ele começou a sofrer perseguições, o filho do seu inimigo, Jonatas, filho de Saul. O filho do inimigo de Davi passa a ser seu melhor amigo. E eles
tiveram uma relação íntima de amizade, de amor, de irmãos. E um olhava pelo outro. E um sustentou o outro. Jonatas sustentou Davi por 10 anos, com amizade, com fidelidade, com amor, cuidando, tendo carinho com Davi. Apesar de todas as crises que Davi passava, Jonatas estava presente ali na vida de Davi. Após tornar-se rei, Davi teve que ver seu próprio filho, Absalão, armar uma rebelião contra ele e finalmente colocá-lo para correr. Olha agora, o segundo passo da crise de Davi. Primeiro, a crise com o rei, que era o seu sogro, que ele tinha casado com uma das filhas de Saul, sendo agora confortado por Jonatas. Após Saul morrer, Davi torna-se rei. E agora, como rei e já pai de alguns filhos, ele teve que suportar e ver seu filho Absalão, seu filho querido, que ele amava muito Absalão, mas esse filho queria o seu reino, e o seu filho se virou contra ele e fez ele correr, né? Fugir, porque ele tinha duas opções, ou fugir ou matar Absalão, e ele preferiu fugir. Há momentos na vida em que a coisa mais certa a fazer é fugir, especialmente ao sermos tentados, mas nem sempre é assim. Fugindo que se deve viver e encarar os problemas. Mas, no caso, vamos falar aí do nosso coronavírus, nós temos que fugir realmente. Estamos passando por um momento de crise, né? E não, o que as autoridades estão dizendo? Fique em casa, fique trancado, fique fechado, fique isolado. É uma fuga. Nós estamos fugindo para um bem maior. O que é esse bem maior? A nossa saúde, nossa integridade física, dos nossos familiares e a nossa vida, né? Então, às vezes, é preciso fugir. Durante a crise descrita no Salmo 11, Davi não fugiu do seu posto. Ele permaneceu de plantão, confiando no Senhor para protegê-lo. E Deus assim o fez. Qualquer que seja a crise ou o problema, o Salmo 11 nos ensina que devemos sempre saber escolher entre o medo e a confiança. Olha, queridos, eu sei que muitos dos irmãos estão indo trabalhar. E eu sei o quanto é temeroso isso. Às vezes a gente quer ficar em casa, né? Puxa, eu tenho que ir para o trabalho, vou encontrar pessoas lá que estão podem estar infectadas. É um risco que eu vou correr, mas às vezes você vai ter que ir. Se o seu patrão não dispensou você, ou você vai ou você perde o emprego. Na verdade, sustenta sua família. É nessas horas que você tem que pensar como Davi, não abandonar o posto. Você tem que ficar firme, confiando que Deus vai proteger você. Tome todas as suas precauções, é claro, mas confie que Deus vai proteger você, que Deus vai sustentar você, que Deus vai abençoar você e você não vai ter nenhum problema com essa epidemia. Confia no Senhor. Há nesse Salmo 4 fundamentos, nesse Salmo 11, de fé. 4 fundamentos de fé. Neles devemos nos apoiar para vivermos em tempos de crise, em tempos de crise. Em tempos de crise, o que devemos fazer? O que o medo faz, o que a igreja deve fazer e o que Deus fará. São os 4 fundamentos de fé. Vamos começar a ver cada um deles? O primeiro, em tempos de crise, o que devemos fazer? Quando a crise se abateu sobre Davi, os seus conselheiros imediatamente encorajaram a fugir de Jerusalém e buscar refúgio nas montanhas seguras ao redor. O que Davi fez? Ele perseverou com fé no Senhor. Ele confiou no Senhor, não abandonou o seu posto. Observe, Salmo 11, versículo 1 aí. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Ele estava se refugiando no Senhor. Seus conselheiros queriam que ele fugisse como um pássaro medroso para os montes. Se afastasse lá do seu posto, porque o rei tinha que ficar à frente da sua nação. Mas ele fala, como vocês podem querer que eu fuja do meu posto? Não vou fugir, vou ficar aqui, vou lutar. E ele ficou. Apesar de todas as pessoas ao redor não confiarem que Deus agiria em socorro, ele ficou. Davi sabia que os que esperavam no Senhor conseguiriam voar mais alto que as nuvens negras e tempestades. No Senhor as suas forças são renovadas. Eles não se cansam nem caem exaustos. Isaías 40, 31. Então Isaías teve fé. E nós temos que ter fé. Nossa fé tem que ser fundamentada no Senhor. Amém?
O verbo fugir está na segunda pessoa do plural, indicando que o conselho era para que todos os aliados de Davi fugissem e deixassem os seus postos. Imagine que tragédia, os ímpios tomariam conta de tudo. Ele não poderia fugir e deixar que os ímpios tomassem conta ali daquele lugar. Quando o medo toma o lugar da confiança, quando nós fugimos temerosos em vez de perseverarmos com fé nas promessas do Senhor, todos ao redor sofrem com as consequências. Devemos sim fugir do pecado, das tentações e das paixões da juventude. 2 Timóteo 2,22. Da mesma forma que José do Egito fugiu da esposa de Potifar, Gênesis 39, 11 a 13. Mas é errado fugir do dever quando os obstáculos surgem e os perseguidores se levantam. Assim como Davi, Neemias é exemplo de homem que não foge à luta. Olha só o exemplo de Neemias. Neemias 6, de 9 a 11. Estavam todos intimidados, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semanias, que estava trancado por dentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. O que eu devo fazer na hora de crise? É a pergunta que eu faço para você. O que você deve fazer na hora de crise? Persevere na fé, esperança e amor. Jamais desistir. Manter-me no meu posto. Mantenha-se no seu posto. Mantenha-se firme, seguro de que Deus vai estar com você, de que Deus vai estar te fortalecendo e deixe fazendo com que você saia vencedor desta crise que você atravessa, seja ela qual for. Adorando a Deus, amando as pessoas, fazendo discípulos e servindo ao mundo. Salomão tem um conselho muito sábio para os tempos de crise. Eclesiastes 10, versículo 4. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão, não deixe o teu lugar. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Em tempos de crise, não se precipite, não fuja do posto. Persevere onde Deus te colocou e cumpra a sua missão e a missão da sua igreja. Amém? O segundo ponto da fé. Em tempos de crise, o que o medo faz? O que o medo pode fazer em tempos de crise? Os conselheiros de Davi estavam fazendo o papel do medo, quando ele batalha para conquistar o coração e a alma da gente. Veja, Salmo 11, versículo 2. Aí, volta no seu texto aí. Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Percebam o que faz o medo? Deu para perceber? Observa. O medo fixa os olhos nos problemas. O medo remove os problemas na alma. Os ímpios preparam os seus arcos. O medo angustia o viver. Colocam as flechas contra as cordas. O medo se alimenta de autopiedade, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Diante da crise, face aos problemas, devemos vencer o medo com fé nas promessas de Deus e com sabedoria para agir. É assim que nós vencemos o medo. 2 Coríntios 4,18. 2 Coríntios 4,18 diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tiago 1:2-6. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e ele será concedida. Peça, porém, com fé, sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quando o medo forçar você a desistir ou agir indevidamente, quando os obstáculos fizerem seus pés tropeçarem, persevere, com fé e com sabedoria. Perseverança é importante para vencer o medo. Se você está com medo da crise que estamos passando atualmente, persevere no Senhor, porque Ele vai mostrar para você que você
pode sair dessa crise ileso e com alegria no coração. Amém? A terceira parte do nosso fundamento da fé, em tempos de crise, o que a igreja deve fazer? A pergunta retórica que vem a seguir, versículo 3, é interessante. Ela insinua que os justos devem se unir com fé, esperança e amor para agir, não fugir, nos tempos de crise. Salmo 11, versículo 3 diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Simples, os justos se unem para reconstruir os fundamentos e foi isso que Davi não fugiu. Por isso que Davi não fugiu. Salmo 11, 1 e 2. Ele sabia que deveria permanecer para reconstruir o que os ímpios haviam destruídos e perseverar naquilo que os mesmos estavam ameaçando detonar. Quais eram os fundamentos que estavam sendo destruídos? Há duas possíveis respostas para essa pergunta. A primeira é que os líderes justos e piedosos estavam sendo mortos ou postos para correr. Sem eles, a nação seria destruída. Afinal, famílias, instituições e nações são todas edificadas ou fundamentadas sobre e pelos líderes que elas possuem. Você, como igreja, você é um líder dentro do seu lar, dentro da sua comunidade, dentro do seu trabalho. Então, seja um líder que persevera no Senhor. Demonstre às pessoas que, se perseverarem no Senhor como você persevera, elas se sairão vencedoras também. Para mim, Davi parece estar falando de duas coisas aqui nessa parte. Os dos líderes justos e piedosos e das verdades e dos valores que eles praticavam e pregavam. Israel estava testemunhando o desaparecimento de uma liderança piedosa e da verdade perpétua de Deus, que era ensinada pelos piedosos. O que fazer diante dessa crise? O justo deveria lutar para reconstruir os fundamentos, preparando vidas e pregando a verdade. Ele estava ali agora mostrando o que eles deveriam fazer, né? Precisamos ser gente que adora a Deus como igreja, pelo que dele conhece, que ama as pessoas, que faz discípulos e que serve ao mundo. O nosso fundamento de fé em tempos de crise é ser gente que adora a Deus. O nosso fundamento de fé em tempos de crise é amar as pessoas, fazer discípulos que sirvam ao mundo. Nós somos servos das pessoas desse mundo como igreja. Estamos aqui para servir e ajudar essas pessoas a conhecerem os caminhos do Senhor. Em tempos de crise, então, fundamente a sua fé, fugindo, não tendo medo, mas fazendo a vontade de Deus, que é amar as pessoas. Apesar das dificuldades que elas tenham em entender isso, você tem o dever de amar essas pessoas. Por último, fundamento da fé, o quarto fundamento da fé, em tempos de crise, o que Deus fará? O que Deus fará? Agora vem o mais importante, né? Como Deus vai agir em tempos de crise em nossas vidas? Olha só, quando olhamos ao redor, nós vemos os problemas, mas quando olhamos para cima, nós vemos, pela fé, o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Nós encontramos respostas para as crises e solução para os problemas. Então, diante das crises que você está atravessando, meu amado, seja ela qual for, olhe para cima. Veja o Senhor. Fundamente a sua fé. E Ele vai dar a solução. Observa, Salmo 11, de 4 a 7. Volta aí no seu texto aí, Salmo 11, de 4 a 7. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Ele é soberano. Ele é rei. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Ele é cuidadoso. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes, enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Olha só como termina esse salmo de Davi. Ele demonstrando para nós que o Senhor está atento a tudo o que acontece ao nosso redor. O Senhor está ali pronto para nos separar do ímpio e nos fazer vitoriosos, apesar das crises. O Senhor nunca deixa de ser soberano, cuidadoso e justo. Sigamos, pois, com fé, esperança e amor. Agarremo-nos às promessas
de Deus e vivamos para a glória de Cristo. Esse é o nosso fundamento da fé. Seguir firme no caminho do Senhor. Seguir firme entendendo que temos que ter a esperança, a fé e o amor. Nos agarrar às promessas de Deus e viver única e exclusivamente para a glória de Cristo. É isso que Ele espera de cada um de nós. Fundamentos da fé. Os fundamentos da sociedade estão sendo destruídos. As vidas de valor estão desaparecendo de suas posições de liderança e a verdade de Deus está sendo suplantada pela mentira dos homens e pelos valores da cultura. As verdades de Deus hoje estão sendo deixadas para trás. Quer um exemplo? Veja o último carnaval. Como eles esculhambaram, como eles escracharam Jesus Cristo nas escolas de samba. Eu estava vendo hoje um texto no meu Facebook de uma pessoa que falava assim, engraçado. Há mais ou menos 30 dias atrás, e ele põe a foto da Sapucaí, né, lá no Rio de Janeiro, onde aos desfiles, lotada. Ele põe assim, há 30 dias atrás, estas pessoas estavam escrachando o nome de Jesus, zombando de Jesus. E hoje, 30 dias após esse ato, eles estão clamando por misericórdia de Deus. É estranho, né? É estranho. O que faremos? Como viveremos? Salmo 11:3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Repetindo, Salmo 11:3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Nós não podemos recuar. Não podemos fugir. Precisamos reconstruir fundamentos de fé. Eu, você e a nossa igreja, CIB em Itapetininga, devemos prosseguir no cumprimento da missão de Cristo, que para cada um de nós é adorar a Deus, amar as pessoas, fazer discípulos e servir ao mundo. Seguir com fé, esperança e amor. O mundo precisa dos justos. A igreja nunca foi tão necessária como nesses tempos do fim. Lutemos juntos pela reconstrução dos fundamentos da fé. Como? De pelo menos 3 maneiras. Nutrindo a fé, a esperança e o seu amor através do estudo da palavra de Deus. Utilize-se dos cultos da EBD, de grupos pequenos, dos departamentos, enfim, de tudo que a igreja pode te oferecer. Sem fé, sem esperança e sem amor, todos nós fugiremos. Mas com fé, com esperança e com amor, todos nós vamos estar perseverando. Servindo com fé, esperança e amor, os irmãos e os amigos que o Senhor dia a dia vai acrescentando em nossa comunhão. Encontre um lugar para você servir aqui na nossa igreja. Há diversos departamentos e ministérios carentes do seu trabalho, orando com fé, esperança e amor pelos pastores, pelos líderes, pela igreja em geral e por um avivamento entre nós. Ore como a igreja em casa, ore sempre. Você está nesses tempos afastado da igreja porque você está seguindo orientações. Mesmo estando na sua casa, não deixe de orar pela sua igreja. Não deixe de orar pelos membros da sua igreja. Não deixe de fundamentar a sua fé e perseverar no amor às pessoas e aos perdidos. Que o Senhor nos abençoe com sabedoria, com fé, com esperança e com amor para vivermos em tempos de crise. A experiência de Tomé com Jesus, após a ressurreição, nos ensina o que é mais necessário em tempos de crise. João 20, 26 a 29. Abre sua Bíblia aí, João 20, 26 a 29. João 20, 26 a 29. Diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estende a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu.
Felizes os que não viram e creram. Se você crê, você é feliz. Nós temos que ser felizes, porque nós não vimos a Jesus pessoalmente, carne e osso, mas nós cremos no Senhor Jesus e esperamos encontrá-lo na vida eterna. Pare de duvidar e creia. Há, sim, possibilidade de Deus agir, transpondo barreiras. Há, sim, possibilidades de Deus se manifestar em Cristo. Há, sim, possibilidades de você viver em comunhão com Ele. Pare de duvidar e creia em Cristo. Tenha fé que nesse momento de crise que estamos atravessando atualmente, nós seremos mais que vencedores, porque Deus vai nos dar vitória. Continue amando as pessoas, continue perseverando na fé, e Deus realmente vai transformar a sua fé em alegria. Você vai ser mais do que vencedor. Amém? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, e que Deus possa realmente fazer grandes maravilhas e operar essas maravilhas na sua vida. Não só na sua, mas na dos seus familiares, dos seus amigos em geral. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade, mesmo pelos meios de comunicação, pelas mídias, de estarmos em contato e podemos pregar a Tua palavra a quem precisa ouvir. Abençoe cada pessoa que ouviu nesta noite, Senhor, que o Senhor possa direcionar, abençoar e dirigir. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha uma boa semana e até quarta-feira no nosso culto de oração, se Deus quiser. Fiquem em paz. Deus abençoe.